Mais uma vez eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Meus queridos, é com grande alegria no coração que estou aqui em mais essa oportunidade para dividir com os irmãos um pouco da palavra de Deus. E de fato é o momento para isso. Até aqui foram atos de adoração da nossa parte direcionados ao Senhor. Mas quando paramos com os corações atentos para ouvir a sua palavra, é do alto para nós. Portanto, é preciso que nós diminuamos e que ele apareça. E é de fato com o coração em alegria e transbordante que agradecemos a Deus pela obra que ele faz na nossa vida e pela forma que ele nos conduz até a sua presença. Agradecer por cada irmão que está aqui essa noite, pois ouviu o convite da parte do Senhor e aceitou pelo poder do Espírito. Agradecer por cada congregado, por cada visitante e também pelos nossos dois pastores presentes. Por coincidência, os dois Marcos Carvalho, o nosso pastor da Primeira Igreja Batista em Araripina, e Marcos Limeira, um pastor que teve tempo da sua vida usada como instrumento de Deus para conduzir o seu povo neste lugar. Eu louvo a Deus pela vida de cada um e pela vida dos pastores que têm sido usados como instrumentos na obra de Deus. Amém, meus queridos? Meus queridos, a irmã falou aqui há pouco que nós precisamos aceitar o ID do Senhor. E o foco essa noite será dividido em duas partes. O primeiro é para falar justamente sobre isso, sobre missão. E a segunda parte para falar sobre uma pergunta, não qualquer pergunta, mas a pergunta mais importante da vida do homem. E para isso, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16, e nós faremos uma leitura a partir do versículo 27. Eu gostaria que a igreja lesse comigo, e se possível, em alta voz, para que possamos, em som uníssono, proferir a palavra de Deus. Atos, capítulo 16. Vamos fazer o seguinte, vamos ler a partir do versículo 25, pode ser? A partir do versículo 25. Os irmãos que não trouxeram a palavra em mãos, nós teremos o texto projetado para que possam acompanhar conosco. Todos encontraram? Amém. Na minha tradução, na nova Almeida atualizada, está escrito assim no versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto. Leiam comigo, pode ser? Pode acompanhar o texto aqui projetado. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer. E com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Amém, meus queridos? Oremos mais uma vez por iluminação. Querido e amado Deus, esta noite, ó Pai, te clamamos. Te pedimos, ó Pai, o teu Espírito, que abra os nossos olhos e prepare o nosso coração. E aqui a tua palavra entre nós como bálsamo, que venha a nós servir como alimento espiritual. É isso que nós te pedimos, gratos, no nome de Jesus. Amém. Esse texto retrata para nós uma história muito impactante.
Mas para que nós possamos entender todo o peso dela, nós precisamos levar a nossa mente a entender também o seu contexto. O que acontecia naquele momento na vida de Paulo e Silas, para que ele passasse naquele momento tanto peso psicológico, emocional, que carregava-o naquele momento. E logo, voltando ao capítulo 15, nós vemos o capítulo 15 tratar sobre o concílio de Jerusalém. Aquele momento em que Paulo leva diante do concílio as demandas do povo convertido, dos gentios convertidos, e quais as suas obrigações diante do caminho, diante da visão da igreja a respeito deles. E após resolvido tudo isso, Paulo se prepara para a sua segunda viagem missionária. E olha, Barnabé, o seu companheiro, aquele que estava ao seu lado em diversas situações, passa por um momento em que encontra algumas dificuldades com Paulo a respeito desta viagem. Pois Barnabé desejava levar consigo João Marcos. No entanto, Paulo não concordava devido a um histórico passado. E aquilo gera uma controvérsia entre os dois, que nos leva também a pensar a nosso respeito. Porque por vezes, como nos imaginamos povo de Deus, como nos sentimos família de Deus, algumas pessoas até pensam que entre nós não pode surgir alguma dificuldade. Mas nós vemos através deste contexto que não só aí pode surgir dificuldades entre o povo de Deus, mas também entre nós. Meus queridos, Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, imbuídos da mesma missão, mas chegaram em um ponto de controvérsia, de dificuldade, a ponto que se dividiram, um indo em uma direção e o outro na outra. Paulo escolhe Silas para acompanhá-lo, e chegando em Listra, ele encontra o jovem Timóteo, o qual chama para estar com eles, o qual também seguirá como seu companheiro fiel por muito tempo. Timóteo, que aprendeu muito de Paulo, a quem ele chama Timóteo, seu filho na fé. Essa foi a primeira dificuldade que Paulo encontrou neste relacionamento com eles. E ele não teve essa dificuldade como desculpa para o impedir ou para causar falta de estímulo, desânimo. Porque por vezes, meus queridos, nós temos a consciência, e eu falei que um dos nossos objetivos é falar sobre missão, de que nós temos uma missão dada por Deus. Nós não estamos aqui sem propósito. Nós estamos aqui porque a palavra de Deus diz que nós receberemos poder do alto, para que nós sejamos suas testemunhas. Meus queridos, nós temos a missão de pregar o evangelho. E apesar das adversidades, precisamos fazê-lo. Não podemos sentir desânimo ao enfrentá-las, mas precisamos aprender com elas e saber que, apesar delas, o Senhor é conosco. E o Senhor foi com Paulo, e o Senhor foi com Barnabé, e vai com todo aquele que, por fé, escolhe seguir a vontade de Deus, apesar das adversidades. Meus queridos, dali eles seguem adiante, e Paulo enfrenta outra dificuldade. Paulo, um homem que sempre sentiu a presença do Espírito em sua vida, o poder de Deus. Através de Paulo foram operados milagres, curas, demônios foram expulsos, o evangelho era pregado com poder, pessoas alcançadas. E Paulo viu seu ministério crescer, e o Espírito Santo atuava como vento em polpa, fazendo que ele avançasse. Mas Paulo tinha como objetivo seguir pregando o evangelho na região do Oriente. No entanto, ele sente por parte do Espírito, o qual o tinha acompanhado até ali, o qual tinha impulsionado a sua missão, um impedimento. Ele logo observa e entende que não era vontade de Deus, que o Espírito o impedia de seguir naquela direção. E ele tenta também seguir para Bitínia, que ficava ao norte daquela região. No entanto, mais uma vez, o Espírito Santo o impede. Meus queridos, muitas vezes nós também nos encontramos na mesma situação. Pensamos estar fazendo a vontade de Deus, marcamos uma direção e seguimos. Pensamos estar pregando o evangelho na direção em que o Senhor nos indicou, mas não paramos para orar, abrir o nosso coração e sentir a direção que Deus operará em nossa vida, porque Ele vai operar em nossa vida. Ele nos levará para o lugar devido onde devemos estar.
Porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de propósito. Ele trabalha com propósito na nossa vida. E os propósitos do Senhor sempre serão maiores e melhores do que os nossos. Portanto, precisamos confiar e não nos decepcionar quando queremos seguir naquela direção, mas o Senhor nos impele para outra. Porque se confiarmos em seguir na direção que o Senhor nos indica e nos leva a seguir, o resultado será vitória. Será presença do Espírito nesta obra. Será fruto gerado, não por nós, mas por Ele. Porque se seguimos em qualquer direção, afastados da presença do Espírito, o fruto não prosperará. Porque, meus queridos, nós somos limitados pecadores. Dependemos dEle. Portanto, sigamos na sua presença, na direção que Ele nos indica para seguir. Amém, meus queridos? E essa é outra dificuldade que ele passa. E ele vai para Troade, uma cidade portuária. E ali ele tem uma visão. Ele tem uma visão de um homem macedônio que aparece e diz: segue, avança a Macedônia e ajuda-nos. O Espírito de Deus indicou o caminho. E, meus queridos, de fato, eles precisavam seguir ali. Ele segue adiante e, chegando a Filipos, ele logo começa com a pregação do evangelho, encontra um grupo de mulheres e prega a palavra, e o evangelho prospera. E olha só, o poder de Deus atua, porque o Espírito Santo o guiava e disponibilizava para ele as capacidades para alcançar os corações, porque ele confiou no Espírito. E ali naquele lugar existia uma jovem escrava que estava possuída por um espírito de adivinhação. E os seus donos ganhavam dinheiro com isso. Eles enriqueciam através disso. E quando eles estavam ali a pregar, ela falava repetidamente: esses são servos do Senhor. E repetia diversas vezes, a ponto que ele se cansa, olha para ela e diz: espírito, saia dela. O espírito sai, o espírito de adivinhação. Ela para de repetir a mesma coisa. Mas o que é que acontece com os donos que lucravam com aquela habilidade? Revolta. E essa revolta é que leva Paulo diante dos superiores, da justiça, e o encaminham à prisão. Ele é maltratado, ele é surrado, é aprisionado em um lugar horrível naquela cidade. Ele e Silas. E aí chegamos neste ponto que acabamos de ler, a partir do versículo 25 do capítulo 16. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Eu gostaria de levar a mente de cada um que está aqui para aquele momento e aquele lugar. Aquela cela escura, aquela cela úmida, aquela cela totalmente insalubre, eles estavam ali. Mas você ouve um barulho ao fundo. Você não consegue entender no primeiro momento. Você pode até pensar que é um lamento, que é um murmúrio. Mas aí você se aproxima e percebe que é louvor, que é oração e que é adoração. Paulo e Silas encontravam-se em uma situação insustentável diante dos homens, de grande dificuldade. Eles poderiam murmurar, eles poderiam lamentar, mas eles escolheram adorar a Deus, apesar das adversidades. O mesmo Deus que fala conosco, lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz: bem-aventurado aquele que suporta com alegria a aprovação, pois depois de aprovado, receberá a coroa. Meus queridos, nós somos crentes, com os pés fincados na verdade, seguros no poder de Deus, a ponto de enfrentarmos tais dificuldades com a mesma fé, com a mesma conduta, adorarmos o Senhor em meio às tempestades. É muito fácil nós dizermos: Senhor, louvado seja o teu nome, quando tudo está bem para o nosso lado. Quando as coisas fluem, quando encontramos vento em popa, quando as coisas são resolvidas.
Mas quando nós nos encontramos aprisionados na escuridão desse mundo, as dificuldades diante de nós, quando não sabemos como fazer para superá-las, será que nós temos o mesmo ímpeto de adorar a Deus? De reconhecê-lo em meio à tempestade? Até mesmo seus discípulos mais próximos, que caminharam com ele em meio às tempestades, tiveram dificuldades de reconhecê-lo em meio à tempestade. Meus queridos, como povo de Deus, precisamos estar tão conectados a ele, de forma que não haja tempestade suficiente para embaçar a nossa visão e não reconhecermos Deus em meio a ela. Todos nós enfrentamos tempestades. Todos nós enfrentamos momentos de prisão nesta terra. Todos nós já fomos ou somos aprisionados pelo pecado. Mas precisamos entender que Ele está conosco. Ele está conosco em meio a essas dificuldades. Mesmo sendo um ponto em todo o universo, menos que poeira em relação ao universo é o que nós somos, Ele se importou conosco a tal ponto de conhecê-lo, de sondá-lo, de trazê-lo até aqui esta noite, de iluminar a sua mente para entender a sua palavra, de desenvolver um relacionamento pessoal com você e disponibilizar para a tua vida a sua multiforme graça. Ele tem graça personalizada para nos alcançar e nos salvar. Deus atua amorosamente. E é assim que eu enxergo um Deus de amor, que nos conhece. Não apenas a casca, não apenas o que nós conseguimos ver, mas que sonda os nossos corações e que trabalha em prol da nossa salvação. Amém? O Senhor tem propósito de salvar o seu povo. Ele começou a boa obra em nós e há de finalizá-la até aquele dia. Amém, meus queridos? E assim, Paulo, mesmo em meio àquela dificuldade, não lamentou, não, mas louvou, engrandeceu, adorou o nome do Senhor. Faça isso. Comece os seus dias agradecendo a Deus por todas as coisas, incluindo as adversidades. Senhor, louvado seja o teu nome, que pelo teu poder eu alcance maturidade em meio às minhas dificuldades. Senhor, ilumina a minha vida, quebra as cadeias que estão me aprisionando nessa terra. Começa o teu dia adorando a Deus, reconhecendo o que Ele fez e confiando no que Ele fará na tua vida. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Meus queridos, quem somos nós em relação ao universo? Quem somos nós em relação ao Senhor, que pelo poder da sua palavra criou todas as coisas? Nós somos tão pequenos. Quando nós paramos para refletir sobre quem nós somos diante do universo, até bate um desespero, porque nós somos quase nada. Mas Deus move os poderes desta terra, toda a sua criação, em amor a uma vida. O Senhor move toda a criação por amor à tua vida, por amor a esta igreja. Paulo e Silas estavam naquele calabouço escuro. Todo o mundo não os enxergava. Provavelmente boa parte dos seus amigos não sabiam onde estavam. Mas alguém sabia. O Senhor sabia. O Senhor estava com Paulo e Silas. Eles sentiam a sua presença. Se você vive desta forma, neste mesmo calabouço, onde o mundo não enxerga as tuas dores e as tuas dificuldades, eu te digo que o mesmo Deus que enxergou Paulo e Silas naquele lugar, também enxerga a tua vida. Ele conhece as tuas dificuldades. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe como atuará na tua vida para que você se torne a cada dia mais semelhante com a sua imagem. Esse é o propósito de Deus para nós. Nos libertar das cadeias, iluminar a nossa vida, e a sua palavra é luz e lâmpada que ilumina
os nossos pés e o nosso caminho. Meus queridos, que Deus maravilhoso. É motivo de louvor constante na nossa vida. Reconhecer quem nós somos, quem Ele é e quanto amor Ele desprende em nossa direção. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Meus queridos, naquele momento, aquele homem se encontrava aprisionado. Aprisionado por impressões, por necessidades de aprovação, de confirmação. Ele estava tão aprisionado nestas ideias, que se tornaram as suas próprias afeições, a ponto de dar fim à sua própria vida, ao não cumprir as expectativas e as demandas que ele sentia para si como suas responsabilidades. Todos nós temos essa consciência de responsabilidade aqui nesta terra, nesta sociedade. Seja no nosso trabalho, seja na nossa família, e isso gera para nós muito peso de consciência. Nós temos consciência da nossa responsabilidade, mas por vezes nos tornamos escravos dela. A ponto que colocamos as nossas responsabilidades nessa terra acima do que o Senhor atribui a nós. Nós primamos pelas coisas desta terra, a realizar nesta terra, acima das coisas que precisamos realizar neste reino, o qual o Senhor nos trouxe para fazer parte. E naquele momento de desespero, naquele momento em que se quebrava o que para ele era a verdade absoluta, ele decide tirar a sua própria vida. Mas o que acontece? Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Meus queridos, a voz da graça de Deus fala conosco. A graça de Deus fala conosco. O Senhor usa seus instrumentos. E quando nos sentimos desesperados nesse mundo, quando pensamos não haver mais saída, Ele fala conosco: não faça isso. A sua vida terá sentido em mim. Se você estiver em mim, todas essas demais coisas lhe serão acrescentadas. Não se desespere, porque eu sou contigo. Mas para que isso seja realidade em tua vida, que você venha a ser comigo. Venham a mim todos que estão. Para que nós sintamos o poder de Deus atuante em nossa vida, precisamos dar um passo de fé em sua direção, sim ou não? Pois devemos dar hoje esse passo em direção a Deus. Um passo de confiança, sabendo que Ele será conosco, buscando conhecê-lo, buscando um relacionamento com Ele, em oração, em leitura da palavra, porque se interiorizarmos a sua palavra e a palavra permanecer em nós, aí sim as nossas orações serão ouvidas por Ele. Aí sim Ele preencherá o nosso ser até o ponto de transbordarmos. E a graça fala conosco. Falou com todos nós. Naquele momento de desespero que todos nós enfrentamos, de não encontrar saída. Mas Ele falou: não siga, não tema, eu sou contigo. E falou isso com aquele carcereiro. Aquele homem até ali, provavelmente não encontrou nenhuma experiência com Deus. Não conhecia sua palavra, não conhecia sua vontade. Provavelmente participou daquele momento que foi aplicado sobre Paulo e Silas de sofrimento, de flagelo. Provavelmente ele acompanhou tudo aquilo. Aquele homem não conhecia a Deus, mas Deus o conhecia. Muita gente nessa terra não conhece a Deus, mas Ele conhece. Muitas ovelhas desse aprisco estão aí no mundo sem reconhecer o caminho de volta para casa. O que nós precisamos fazer, meus queridos, é servir como instrumentos da graça, de forma que sejamos porta-vozes da mensagem que Deus tem para essas pessoas. Não faça isso. A vida que te traz desespero encontrará a solução em uma pessoa. E quem é a solução, igreja?
Amém. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Meus queridos, eu fico imaginando essa cena, nesse momento em que ele reconhece que existe algo, que existe uma presença naquele lugar, que existe um poder atuando naquele lugar, que sobrepõe tudo que até ali ele conheceu. Ele se desespera diante da sua situação, ele se desespera diante daquele poder visível naquele lugar, a ponto de se ajoelhar sem saber muito bem o que fazer. Meus queridos, esse momento do encontro na vida do homem e da mulher é algo ímpar. Quando nós reconhecemos a nossa limitação e a nossa dificuldade, e quando nós sentimos o poder de Deus a iluminar todo o lugar, quando nós sentimos o poder de Deus atuando neste lugar, como permanecer imune? Como não ser mudado por este poder? Como não reconhecê-lo? Como não se ajoelhar diante dele? Como estar neste lugar, vendo como o poder de Deus opera, sem ser de nenhuma maneira modificado por ele? E isso não acontece com um carcereiro, um homem que viveu uma vida distante de Deus, mas coloca os seus joelhos no chão e reconhece que existe alguém muito maior do que ele e muito maior do que os seus problemas. Ele só não sabe quem é. E toda essa angústia que surge dentro dele, daquele carcereiro, gera a pergunta da qual falei. A pergunta mais importante da vida do homem. Sigamos, pois, versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Senhor, o que nós precisamos fazer para sermos salvos? Se a tua vida até aqui tem sido uma vida no calabouço, na escuridão deste mundo, pelo pecado aprisionado, a pergunta que você precisa fazer é a mesma que o carcereiro faz. Senhor, diante dessa realidade do teu poder, diante de tudo isso que eu sou e que enfrento, me ajoelho diante de ti, Senhor, e pergunto: o que preciso fazer para ser salvo? Você já fez essa pergunta algum dia na sua vida? Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Meus queridos, essa pergunta é uma pergunta que gera a separação daqueles que de fato seguirão com fé a vontade de Deus e aqueles que se afastarão. Porque quando nós fazemos essa pergunta, o que faremos para ser salvos? Boa parte das pessoas não encontram uma resposta que satisfaz as suas expectativas. Por vezes, meus queridos, nós estamos tão aprisionados neste mundo, nós estamos tão apaixonados por esse mundo, tão conectados a esse mundo, que qualquer outra direção que a nós for mostrada pelo Senhor é motivo para nós nos afastarmos dele e não nos aproximarmos dele. Porque nós temos muitas coisas nesse mundo, as quais nós nutrimos em nosso coração, as quais nos agradam. Muitas vezes a igreja não sabe, não conhece, mas nós guardamos, nós escondemos. Muitas vezes os nossos familiares em casa conhecem, mas às vezes nem eles conhecem. Aonde tem levado as nossas afeições? Quais são as nossas afeições? Nossas afeições estão ligadas a esse mundo? Temos dificuldade de seguir a direção que o Senhor nos dá e voltamos os nossos olhos para trás, assim como a mulher de Ló? Ou mantemos os nossos olhos fixos no Senhor, confiamos em sua palavra, com alegria no coração e seguimos sem nos importarmos com o que deixaremos para trás? O que te aprisiona aqui? Tua riqueza, tuas amizades, tuas séries, teus estudos, teus prazeres, as pessoas, tudo deve ser deixado para trás quando o Senhor diz: venha a mim. Porque qualquer um que amar qualquer coisa acima do Senhor nesta terra, de maneira nenhuma está pronto para entrar nos portões celestiais.
Precisamos pedir ao Senhor que opere em nós, de forma que as nossas afeições sejam transformadas pelo seu poder. De forma que as nossas escolhas sejam pautadas por esta vontade expressa na palavra. Que Ele quebre essas cadeias que nos aprisionam nesse mundo. E eu me imagino naquela cena, observando esse carcereiro de joelho no chão, e dizendo: Senhor, o que eu preciso? Senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Sigamos. E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será... Vamos repetir comigo? Vamos repetir comigo? Creia no Senhor Jesus e você será... Esse é o princípio. Creia em Jesus e você será salvo. Agora eu pergunto mais uma vez a vocês: é possível crer em quem não conhecemos? É preciso amar, é possível amar a quem eu não me relaciono, com quem não me relaciono? Porque nós vemos muitas pessoas dizerem isso: eu amo Jesus. Jesus é o Senhor da minha vida. Eu creio em Jesus. Mas quando você olha para as suas vidas, você não observa qualquer atitude ou direção, ou mesmo palavras, que estejam alinhadas com o que ela profere apenas em palavras. Esta noite, dia do Senhor, dia de adoração, as pessoas que estão aqui nessa igreja, quantos esta noite de fato o amam e conhecem a Jesus? Pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós seremos transformados. Em nome de Jesus, que esse poder atue em nós, operando essa transformação, modificando a nossa visão, alterando as nossas buscas e desejos, de forma que nós busquemos ardentemente ao Senhor. Conhecer verdadeiramente a Jesus e não vivermos apenas de aparências, apenas de vir à igreja, apenas de fazer parte desse encontro social. Como eu falei na introdução, esta igreja se reúne aos domingos para adorar a Deus desde os períodos primitivos desta igreja. Agora, neste momento, sonda, olha para dentro de si. Por que é que você está aqui de verdade? Você está aqui com o coração transbordante de alegria, porque sabe o que Ele fez por você? Você está nesse momento aqui com o coração preparado, aberto para que a palavra de Deus te constranja, te corrija, fale com você, mesmo que vá de encontro a tudo que você deseja nessa terra? Se sim, louvado seja o nome do Senhor. O que entristece é que boa parte das pessoas não vem à igreja por este motivo. Elas vêm para participar de um encontro social, ver os irmãos, saber das últimas notícias, comentar se o pregador pregou bem, se o louvor cantou bem, observar a roupa dos irmãos, e esquecem de que quem de fato importa está entre nós. O Senhor que anda entre a igreja, entre o seu povo, que se manifesta em meio a nós e dentro de nós, Ele está aqui. E por vezes nós falamos isso apenas da boca para fora, meus amados. Ele está aqui, amém? Porte-se com responsabilidade, com compromisso e com reverência, porque Ele está aqui, o Senhor da glória, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e das fontes das águas. Apresente-se ao Senhor com louvor e alegria. As pessoas leem o Salmo 100 e leem como qualquer texto e não entendem. Nós devemos nos apresentar ao Senhor com essa alegria que transborda em louvor, em agradecimento, em gratidão pelo que Ele fez e pelo que Ele faz e pelo que Ele fará pelo seu povo, amém? É isso que nós precisamos fazer com as nossas vidas, meus queridos. Caso contrário, tudo será em vão. O Senhor tem iluminado a sua mente, a sua vida. Nós precisamos passar por essa metanoia, por essa transformação, de forma que as nossas inclinações sejam reparadas
Somos indesculpáveis diante de Deus, porque Ele nos capacita, Ele disponibiliza para nós toda sorte de bênçãos espirituais. E como nós temos vivido? Por vezes nós estamos vindo para a igreja e só estamos aqui o corpo, mas a mente está em outro lugar. Nós esquecemos que o Senhor, que está aqui para ser adorado, requer de nós reverência e verdadeira adoração. Porque Ele quer que todo aquele que o adore, adore em espírito e em verdade, mas nunca em ausência. Nunca em ausência. Nunca em ausência, pois coloque-se essa noite de joelhos diante do Senhor, peça perdão ao Senhor e peça que Ele te deixe totalmente preenchido por esta consciência que foi despertada nesse carcereiro. Pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora e noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites e logo a seguir, ele e todos os membros da casa foram batizados. Meus queridos, a fé vem pela e ouvir a. Qual é a nossa missão? Nossas palavras ou as palavras do Senhor? Devemos ser as cartas vivas, não escritas em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Precisamos ser instrumentos vivos, com uma mensagem viva em nós, de forma que preguemos mesmo sem palavras. Se a minha vida é testemunho de preenchimento pela palavra de Deus, os meus atos, as minhas palavras, as minhas atitudes serão pregação desse mesmo evangelho. Isso é relacionamento com Deus. Isso é ser instrumento na mão do Senhor. Isso é aceitar o ID do Senhor. É pregar, é viver a sua vida. Não é apenas se reunir em um único dia e achar que fazendo um evangelismo é a única coisa que você precisa fazer nessa terra. Você precisa evangelizar todos os dias da sua vida. Esses momentos são interessantes também, irmão Eduardo. São importantes também para o crescimento, para o amadurecimento. Mas nós precisamos também entender que o evangelismo é algo de vida transformada, de vida preenchida, e não de vida desligada, desconectada, conformada com o superficial. E ele pregava a palavra àquele homem, a palavra não voltava vazia. A palavra de Deus volta vazia, mas ela opera porque ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E ela atuou na vida daquele homem, e nós logo vemos as consequências disso. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Meus queridos, que impressionante é a transformação que o poder de Deus opera em nós, não é verdade? Eu já falei isso algumas vezes, mas eu não canso de repetir. Pense a respeito de quem você é agora com Deus e quem você foi sem Ele. Meus queridos, a distância é abissal. Por quê? Porque a palavra de Deus, a vontade de Deus nos constrange. Opera em nós essa transformação, o relacionamento com Deus, de maneira nenhuma nos deixará iguais ao que já fomos um dia, mas somos moldados de acordo com a sua vontade e a sua semelhança, e começamos a apresentar obras da salvação. Amém? Somos salvos pelas obras, mas as obras são resultado. Somos chamados para as mesmas obras do passado? Ou para novas obras? Novas obras. E é isso que ele faz. Os mesmos ferimentos que foram ali operados, talvez por ele mesmo, agora são limpados, são cuidados, são limpos por ele, em reconhecimento, como sinal de sua transformação, são limpos pela sua necessidade de fazer algo que antes ele era incapaz de fazer. Porque nós, meus queridos, naturalmente não conseguimos praticar obras da salvação. Mas quando nós somos transformados, nós praticamos e com alegria no coração.
Você imagina a alegria que aquele homem estava ali naquele momento, sentia naquele momento, a alegria de sentir a salvação? Você sente a alegria da salvação em sua vida? Se não, ore a Deus para que renove em sua vida, para que você sinta a alegria de ajudar, para que você entenda que você está aqui para servir, mas que você não se constranja com isso, mas se alegre com isso. Essa é a vontade de Deus para nós. Ele lavou as feridas dos açoites, e logo a seguir ele, todos os membros da casa dele foram batizados. Quando ele fez aquela pergunta, o que farei para ser salvo? Nós só lemos uma parte da resposta, vocês perceberam? Qual foi a segunda parte? Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Essa foi a primeira parte. E qual é a segunda? Você e toda a sua... Meus queridos, que operação maravilhosa foi operada na vida daquele homem. E também será operada na tua. A tua família perceberá os reflexos da transformação que Deus operou em você. Lá em Isaías, capítulo 58, tem um texto que me deixa emocionado quando leio, dizendo que o povo remanescente de fé e de esperança, serão chamados de restauradores das antigas veredas. Meus queridos, vocês querem ser restauradores das antigas veredas? Reparadores de brechas, é assim que o texto trata? Meus queridos, abracem o poder de Deus, desenvolvam um relacionamento com Ele. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Meus queridos, em nosso coração deve estar sempre presente esta alegria. Não se deixe abater, não caia no desânimo, não esqueça aquele momento especial em que você encontrou a Jesus, em que você colocou os seus joelhos no chão, em que você reconheceu quem você era, no momento em que você soube a resposta para a pergunta mais importante da sua vida: Senhor, o que farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê em Jesus, aprenda dele. Busque entender o que ele veio aqui para nos ensinar. Ele veio buscar o seu povo, ele veio transformar o seu povo, ele veio ensinar com a sua vida prática ao seu povo quem ele é. O Senhor opera, transforma, muda, inverte tudo, nos coloca na contramão do mundo. Esse é o Senhor das nossas vidas. Como não amá-lo? Como não estar constrangidos com tão grande amor? Com tão grande amor. Meus queridos, há algum tempo atrás, eu ouvi a história de um jovem. E ele foi ao seminário estudar, a sua família com várias limitações financeiras. E ele pouco tinha mesmo para se alimentar naquele lugar. Era bolsista, mas as despesas eram diversas. E ele vivia ali com grande dificuldade. Durante o período que estava ali, ele conheceu uma moça jovem, que logo desenvolveu com ele uma amizade. E eles eram muito próximos, conversavam muito. Ele nunca se sentiu interessado por ela, romanticamente, mas tinha grande amor por ela como amiga. E assim eles desenvolveram isso por muito tempo. Ela nunca foi muito de falar sobre sua própria família, nem sobre as suas condições, nem mesmo qualquer dificuldade. Passou-se um tempo, a amizade cresceu, e a família desse jovem entrou em uma dificuldade maior ainda. E ele começou a se desesperar. Estava próximo a terminar o curso, mas não tinha dinheiro para se manter ali e já estava devendo uma grande soma à faculdade, à universidade. E ele ali não conseguia mais dormir, preocupado com isso. E adivinha com quem ele se abriu? Com sua amiga. Contou a situação, ela não falou nada. No primeiro momento até ele achou estranho, porque ela não falou nada para ele. Passou-se um tempo e aquela menina sumiu do campus. E ele começou a tentar buscar alguma informação, mas ela não havia falado muito sobre sua própria família. E ele, naquele período final, cheio de correria, coisas para entregar, foi lá na secretaria e descobriu que toda a sua conta havia sido paga. Um benfeitor apareceu, pagou as despesas,
Pagou tudo que faltava, incluindo a sua festa de formatura. E ele ficou naquele momento assim, pasmo, sem como, quem? Ele não conseguia descobrir, em nenhum momento ele conseguiu imaginar quem havia feito aquilo. E passou-se algum tempo, ele se formou, tornou-se pastor, assumiu um campo, e ele encontrou um amigo em comum com aquela menina. Conversando, ele falou: "E fulana de tal? O que aconteceu? Ela sumiu do campus. Eu abri meu coração para ela em uma noite que eu estava desesperado. Ela ouviu minha história e não falou nada. Depois eu não vi mais ela no campus. O que aconteceu?" Aí o rapaz falou: "Eu vou falar algo para você, mas você não vai contar. Porque quem me falou disse para não contar." Você sabe o que aconteceu? A família dela havia depositado durante muito tempo dinheiro em uma conta e ela tinha o valor disponível para terminar o curso dela. Na época, fisioterapia. Mas, ouvindo a história que você contou, ela sacou todos os recursos, cobriu tudo que você tinha a pagar, a ponto de que não sobrou nada para ela terminar o curso dela. Ela trancou a faculdade e voltou para a cidade dela. Quando aquele rapaz falou isso, ele desabou. Ele que havia pensado tão mal dela, e ela entregou tanto para ele, e ele ficou constrangido com aquela situação, porque ele tentou falar mal dela para aquele amigo em comum. E aquilo constrangeu, e ele começou a tentar encontrá-la, e começou a buscar pistas, e encontrou qual era a cidade, e foi lá. E conversou com aquela moça, e aproximou-se novamente, desenvolveu um relacionamento, casou-se com aquela moça. Tem uma família com ela hoje. E certa vez, um pastor conversando com ele, perguntou: "E você que era amigo dela, falava não sentir nada por ela romanticamente, como você casou com ela?" Aí ele olhou para o pastor e disse: "Como não amar alguém que me amou tanto?" E você? Você não se sente constrangido diante de Deus de tão grandioso amor? Ele esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de homem, deu sua vida em nosso lugar, pagou a escrita de dívida que era contra nós, cravando-a numa cruz, deu-nos esperança, nos promete paz, que excede todo o entendimento, vida e vida em abundância. Como não se constranger diante de tanto amor, meus amados? Como se apresentar nessa igreja com o coração triste? Como chegar aqui arrastando o rosto pelo chão? Como não amanhecer o dia louvando o nome de Deus? Como não reconhecer todo o poder dele atuando entre nós, meus queridos? Esse Deus que nos encontra, mesmo nos momentos mais escuros da nossa vida. Encontra as pessoas mais improváveis dessa terra. O mesmo Deus que encontrou você e ao qual você fez a mesma pergunta: "Senhor, o que farei para ser salvo?" E qual é a resposta, igreja? Creia e será salvo. Essa é a pergunta e a resposta da nossa vida. Amém, meus queridos? Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé nesse momento. Eu gostaria que você, onde você está, curvasse a sua fronte, fechasse os seus olhos e você refletisse nesses próximos instantes sobre essa obra bendita que foi feita por você. Mas com o coração sincero, em oração, faça a mesma pergunta neste momento dentro de você: "Senhor, o que fazer para ser salvo?" Querido e amado Deus, Pai grandioso, Pai bendito, ó Pai, esta noite nós louvamos o Teu nome, por toda a obra maravilhosa feita por nós, pelo Teu Espírito derramado entre nós abundantemente, ó Pai, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, ó Pai, diante de tanto amor desprendido em nossa direção, como não nos tornarmos constrangidos?
Como não te amar de volta? Como não te entregar a nossa vida? Como não te reconhecer como o Senhor supremo do nosso ser? Ó Pai, esta noite nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós te pedimos perdão pelos nossos maus caminhos. Nós abrimos o nosso coração, a nossa mente diante de Ti, Senhor. E te pedimos que o Teu Espírito opere em nós, transformando as nossas afeições, iluminando o nosso caminho para que enxerguemos as pedras de tropeço. Ó Pai, esta noite nós temos aqui pessoas doentes e feridas neste mundo de pecado. Mas, ó Pai, sabemos que o Teu poder, o mesmo poder que criou todas as coisas, é o mesmo poder que sustenta a Tua igreja, que sustenta o Teu povo, que atua entre nós, que transforma a nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, esta noite, que nós saiamos deste lugar com os corações constrangidos, porque o Senhor nos amou de forma que nós não conseguimos compreender. Ó Pai, preenche a nossa vida, nos enche da Tua graça, que sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo, guiada unicamente pela Tua vontade. Senhor, se nesta noite alguém sentiu em seu coração o desejo de te fazer esta pergunta, ó Pai, o capacita para se colocar diante de Ti, Senhor, sem qualquer vergonha, sem qualquer medo, abrindo o coração na Tua presença e te clamando, ó Pai, eu creio, ó Pai, eu aceito, Senhor, me transforma. Senhor, que esta Tua igreja seja luz neste lugar, que nós possamos ser, ó Pai, as Tuas cartas vivas. Senhor, que a graça transformadora, que a graça que cura, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que as consolações do Santo Espírito, assim como a Sua presença, estejam conosco, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Nos acompanhe em paz para os nossos lares, que a nossa vida seja vida de adoradores. Tudo isso, ó Pai, nós te pedimos com os corações transbordantes de alegria e no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A igreja pode se assentar e em oração silenciosa a igreja se despede.